Sim, é possível eliminar sentimentos negativos em poucos minutos, mesmo que você já carregue esses sentimentos há muitos anos. Fica comigo nesse vídeo se você se interessou, porque eu vou te mostrar como você pode aplicar aí na sua casa a técnica da EFT e eliminar esses sentimentos negativos de uma vez por todas. EFT é uma sigla em inglês que significa Emotional Freedom Techniques, ou seja, técnica de liberação emocional, caso você não conheça, que é uma técnica que a gente utiliza os meridianos da acupuntura para a gente liberar emoções negativas que estão presas no nosso campo energético. Toda vez que você tem uma vivência, um trauma, qualquer experiência negativa, se você não trabalhar esse sentimento de você, se você não ressignificar isso dentro de você e não limpar isso, você fica armazenando aquela energia negativa no seu campo energético e isso fica formando como se fossem nós energéticos no seu campo e isso começa a travar a sua vida, tá? Então, através dessa técnica de liberação emocional, a gente consegue começar a desfazer esses nós aí e começa a se sentir muito mais leve como consequência, porque você vai naturalmente elevando a sua frequência vibracional quando você vai limpando toda essa negatividade. Não sei se você sabe, mas eu sou terapeuta holística e essa técnica aqui é uma das técnicas principais que eu utilizo nos meus atendimentos. Porque nos meus atendimentos eu ajudo as pessoas a se livrarem da negatividade, das dificuldades que elas estão passando no momento e se conectarem com o desejo. Eu utilizo muito a técnica da EFT porque eu não conheço nenhuma técnica que tenha uma liberação tão rápida quanto essa, tá? Então, por isso que eu acredito muito nela e se você nunca fez, não deixe de fazer, tá? Então, esse vídeo aqui eu vou fazer um pouco junto com vocês aqui, vou ensinar como que você pode fazer na sua casa, como que você pode se aplicar. E então separe aí um tempinho para você ver esse vídeo até o final, tá? Com calma, com tranquilidade, vá num lugar tranquilo que você possa se dedicar a esse momento que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E geralmente o que acontece, gente? A pessoa chega lá na primeira sessão comigo e ela fala assim, ah, tô passando por tal e tal dificuldade e tudo mais, né? Aí a gente vai, faz a EFT, e que pode demorar aí de 5 até 40 ou 50 minutos, dependendo muito do quanto aquela memória está enraizada. Às vezes também pode demorar mais de uma sessão, né? Mas acontece às vezes da pessoa em 5 minutos liberar aquele sentimento negativo. E aí a gente faz a técnica, aí no final eu falo, o que você está sentindo? A pessoa fala, não estou sentindo mais nada. E aí eu pergunto assim para ela, e você carregou esse sentimento por quantos anos? E a pessoa fala, 12 anos, sabe? Tipo isso, assim, e não é raro isso acontecer, tá? É muito comum, eu vejo isso acontecendo quase todos os dias nos meus atendimentos. Então vale muito a pena mesmo. Então deixa eu aproveitar também e dar um recadinho aqui para vocês. Eu voltei a oferecer sessões experimentais. Quem conversou comigo um tempo atrás sabe que eu não estava mais fazendo sessão experimental porque eu estava sem horário, mas como alguns clientes agora já terminaram o pacote, né, que a gente trabalha por ciclo, por pacote, então estão algumas vagas disponíveis e eu tô oferecendo aqui essa terapia experimental para quem tem interesse em fazer terapia comigo. Vem fazer um experimental para a gente conversar um pouquinho, eu entendo melhor como que eu posso te ajudar, te explico tudo como que funciona e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu só não vou garantir que quando você entrar em contato comigo vai ter vaga ainda, tá bom? Porque são poucas, mas se você tem interesse, então tenta que não custa nada, não é verdade? E se você não quer fazer terapia agora, ou não sente que é o momento para você, quem sabe futuramente, né? Mas você pode ir aí se virando na sua casa com a técnica que eu vou ensinar aqui para você agora. Só que, lógico, fazer com terapeuta é diferente porque eu vou saber como ir no ponto certo, né? E atacar no ponto certo. E eu vou enxergar coisas que você não está enxergando sozinho. Mas se o seu caso agora é que não dá para fazer, então dá para você fazer na sua casa também. Eu tenho certeza que você já vai ter um alívio muito grande aí dos sentimentos negativos que você pode estar carregando. Então vamos lá, tem duas formas de você fazer a técnica da EFT. Você pode fazer para as coisas que você está sentindo agora, né? Vamos imaginar aqui que a sua dificuldade está na vida financeira, tá? Só para dar um exemplo. Você pode falar assim, eu sinto medo, você pode ir tocando nos pontos e falando, eu já vou ensinar, tá? Fica tranquila, fica tranquila. Você pode ir falando, eu sinto medo, eu sinto escassez,
eu sinto dificuldade, eu acredito que eu não sou capaz. Você pode ir falando coisas que você está sentindo agora, tá? Mas que para você ter um resultado mais duradouro, mais definitivo, é bom que você ataque em memórias específicas. Por exemplo, assim, você vai pensar quando que começou o seu problema. Ah, o meu problema começou lá na minha infância, quando eu via a minha família passar dificuldade com dinheiro, tá? Então você vai lembrar de um dia específico, de alguma memória que você acha que tem a ver com isso que você está sentindo hoje. Então, por exemplo, teve um dia que eu queria comprar uma roupa, mas minha mãe não deixou porque era muito cara e eu fiquei triste. E quando eu lembro disso, eu sinto tristeza. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar aí memórias que você tenha, coisas, situações que você tenha vivido, que você acha que tem a ver com o que você está passando hoje. Que você sente algum desconforto quando você lembra, tá? Então, eu lembro disso, eu sinto tristeza. Eu lembro disso, eu sinto uma coisa ruim. Eu lembro disso, eu sinto um embrulho no estômago, tá? Tem que ser alguma coisa que você sente algum desconforto para você poder limpar esse desconforto. Feito isso, né? Depois que você achar essa memória, aí você vai falar assim, Cris, tem várias. Tá, tudo bem. Pega uma, escolhe uma. Escolhe de preferência aquela que mais dói, aquela que mais te dá um desconforto, mais forte, tá? Porque o mágico da EFT é que quando você ataca as memórias mais fortes, você enfraquece todas as outras. Então, começa pelas mais fortes, que as outras também você não vai precisar ficar limpando uma por uma, tá? À medida que você for limpando as principais, as outras também vão sumir o desconforto emocional. E você vai graduar esse desconforto numa escala de 0 a 10. Quanto mais perto do 10, maior o desconforto. Então, por exemplo, quando eu lembro lá da minha memória da roupa, eu sinto tristeza no grau 9, tá? 9 tá bem perto do 10. O 10 é o máximo de tristeza. E o 0 é nada, tá bom? Eu não sinto nenhum desconforto quando eu lembro disso. Porque o grande X da questão aqui é você limpar o que você sente, porque é isso que atrai a sua realidade, porque é a sua vibração que vem através dos seus sentimentos que atrai o que acontece na sua vida. Então você não vai esquecer o que aconteceu com você, mas você vai limpar o sentimento negativo que você tem em relação àquilo. E se você acompanha meu canal, você já sabe que tem que limpar o sentimento negativo para você poder se alinhar aí com a vida dos seus sonhos. Então essa técnica aqui ela pode ser uma ótima aliada. Então vamos voltar lá para a técnica. Achou a memória, graduou numa escala de 0 a 10, tá? Então vamos supor que eu sinto tristeza no grau 9 aqui. E agora eu vou começar a fazer as rodadas de EFT e você pode fazer aqui junto comigo, me acompanhando, tá? Então você vai falar assim, ó, você vai atacar nesse pontinho aqui no gordinho da mão, chamado ponto do karatê, e vai falar o seguinte: ainda que eu sinta tristeza, ou você vai falar o nome do que você está sentindo. Se você não souber falar, fala desconforto. Eu me amo, eu me aceito, profunda e completamente. Vai repetindo. Só olhar não vai adiantar nada, gente. Eu sei que tem gente que vê esse vídeo e só fica olhando. Vai lá fazer, que você não vai se arrepender. Ainda que eu sinta esse desconforto, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Pode repetir. Ainda que eu sinta essa tristeza, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Pensa lá na cena, tá? Você vai tocando nos pontos e vai pensando na cena. Você vai focar mesmo no negativo por enquanto, vai no topo da cabeça. Mas, Cris, você não falou que o negativo atrai coisa ruim? Você só atrai coisa ruim se você ficar pensando naquilo o tempo todo, a maior parte do tempo, ó. Depois vai aqui no cantinho da sobrancelha, depois vai aqui no cantinho do olho. Aqui você tem que focar no negativo para poder liberar, tá bom? Então, me fala o que aconteceu naquele dia lá, nessa memória. Eu tava lá com tal e tal pessoa, e aí aconteceu isso, isso e isso. Agora aqui, ó, entre o nariz e a boca. Entre a boca e o queixo. Pode contar pra mim, pode ser em voz alta, pode ser em voz baixa, só em pensamento, você que sabe. Mas vai fazendo aqui comigo, tá?
Depois você vai aqui, ó, 2 dedos abaixo do ossinho da clavícula. E vai pensando. E vai falando pra mim o que você tá sentindo. Eu sinto tristeza quando eu lembro disso. Depois você vai aqui 4 dedos abaixo da axila. Você vai aqui, dá umas batidinhas, não tem o número certo de vezes, e volta pro topo da cabeça. Eu sinto tristeza, eu sinto um aperto no peito. Percebe se tem algum desconforto físico quando você pensa nisso, aperto no peito, um embrulho no estômago. Vai falando pra mim o que você tá sentindo. Dá vontade de bocejar, pode dar vontade de bocejar, de arrotar, de chorar, faz parte da liberação emocional, tá? Vai fazendo e falando. Eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto incômodo, eu sinto escassez, eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente. Coloca pra fora agora tudo que você sempre quis colocar pra fora. E vai falando pra mim e vai fazendo junto. Depois você vem aqui, você vai me acompanhando aqui nos pontos, tá? Que eu tô fazendo a rodada aqui pra vocês fazerem junto. Depois aqui. Agora pode parar um pouquinho, respira. Não tem o número certo de vezes, tá? Você vai sentindo. Para um pouquinho, faz um pouquinho, para um pouquinho. Respira fundo e avalia. Reavalia. Como é que você está se sentindo? Pensa lá na cena de novo. Lembra dessa memória. O que você sente agora? Ah, Cris, eu sinto tristeza ainda, mas não mais no grau 9. Agora eu sinto tristeza no grau 7, diminui um pouquinho, tá? Tenta graduar mais uma vez numa escala de 0 a 10. E a gente vai fazer mais um pouquinho. Pode ser que o sentimento mude também, de tristeza pode evoluir para raiva, pode evoluir para desânimo, pode evoluir para outros sentimentos, tá? E pode ser que também que a nota não tenha mudado, ou às vezes pode ser que aumente também, pode acontecer, mas a tendência é ir diminuindo, tá? Então vamos mais uma rodada. Quando você for começar a rodada de novo, você vem aqui no gordinho da mão de novo, tá? Então você vai falar, ainda que eu sinta, e você vai falar o que você tá sentindo. Eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta esse desconforto, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta esse desconforto, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. 3 vezes, tá? E aí você vai pro topo da cabeça. O que você tá sentindo agora? Fala pra mim. Vem alguma imagem na sua cabeça? Me conta sobre essa imagem. Vem alguma frase na sua cabeça? Tem alguém com você? O que essa pessoa tá falando? Essa frase tá longe ou tá perto? Essa cena tá longe ou tá perto? Você tá dentro ou tá fora dela? Percebe tudo isso? Traz algum desconforto físico? Vai batendo nos pontos e vai falando sobre o que você está sentindo. Se você se sentir desconfortável, continua batendo nos pontos até dar uma aliviada, tá? A tendência é dar uma aliviada. E vai mais um pouquinho. E pode parar mais um pouquinho. Reavalia se mudou alguma coisa. Respira fundo. Pensa lá na cena de novo. Mudou alguma coisa? Mudou o sentimento? O que você está sentindo agora? Numa escala de 0 a 10, quanto? E aí você vai fazer isso até você chegar no 0. Tem gente que consegue isso super rápido, depende do quanto você vai responder, a técnica, né, do como você vai responder, depende do quanto essa memória está enraizada também, tá? E depende também do quantas memórias você tem interligadas a ela. Pode demorar mais ou menos, tá? Então, minha sugestão é que você tente chegar no 0 hoje. Se você não conseguir, separa um pouco e volta outro dia, tá? Não deixa de voltar
para você zerar aí esse sentimento. Uma vez que você zerou uma memória, muito dificilmente ela vai voltar, a não ser que tenha muitas outras interligadas a essa que façam com que você misture, né, o sentimento na hora que você lembra. Mas à medida que você for limpando cada uma delas, a tendência é não voltar mais, tá? E se voltar, volta bem menos. Então, assim, não vai voltar para 10, vai voltar para 2. E aí, depois que você ataca essas memórias principais, naturalmente você vai começar a se sentir mais leve. Os meus clientes, é comum ouvir deles também falarem assim, nossa, eu tô me sentindo tão leve, tão bem, sei lá o que tá acontecendo. Aí eu falo assim, então, o seu natural é se sentir leve, assim, é que você acostumou nas memórias. Você acostumou nos sentimentos baixos, você tá achando estranho. Mas é o nosso natural. Então, quando a gente limpa, naturalmente a gente eleva a frequência, a gente começa a se sentir muito mais bem-estar no nosso dia a dia. E isso é de forma mais definitiva, tá? Aí, o que você vai fazer? Depois disso, depois de limpar as principais memórias, pode ser que você lembre de outras, aí você vai limpando à medida que elas forem aparecendo. Tudo quanto é tipo de memória negativa que você tiver, limpa. Limpa, 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 não deixa sobrar nada. E aí o que acontece? No nosso dia a dia você vai ter, né, desafios. Você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, desânimo no seu dia a dia. E aí sabe o que você faz? Você limpa na hora, tá? Então você tá desanimado, tá duvidando de você, vai, se retira um pouquinho lá num cantinho, vai no seu quarto, vai no banheiro, começa a fazer a EFT na hora para limpar aquele sentimento. Tenho certeza que você vai virar o jogo, tá? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra na maior parte do tempo. Então, quando você se sentir mal, já vai lá e já limpa que não vai nem dar tempo de atrair, tá bom? Então pratique aí no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Também recomendo a prática diária do Ho'oponopono para prevenir novas memórias negativas e limpar coisas que a gente não sabe que tá limpando também. Tenho certeza que a sua vida vai começar a melhorar muito quando você fizer todas essas limpezas. E lembrando que para quem tiver interesse aí em receber a minha ajuda para você se conectar aí com o seu desejo mais fácil, venha fazer a terapia experimental, o link está na descrição. E também, se você quiser ver uma demonstração de EFT na prática, eu fiz na última live uma demonstração com uma inscrita aqui do canal, que entrou comigo ao vivo. Então eu vou deixar aqui em algum lugar na tela para você ver essa live, para você ver como que foi bacana. A gente não combinou nada, ela entrou ali na hora, eu falei quem quer, ela entrou, clicou no link e foi super rápida a liberação dela. Então se você tiver curiosidade aí, eu vou deixar aqui para você assistir agora que acabou esse vídeo. E se você não deixou aquele joinha amigo também, já deixa para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E também, se você quiser, compartilha aí com seus amigos que estão tendo dificuldade de liberar os sentimentos negativos. Um abraço e até o próximo vídeo.